Eu sou o professor Sargento Joelson, presidente do Clube Militar Estadual da Paraíba. Gostaria de me dirigir respeitosamente aos senhores e às senhoras oficiais e praças militares, PMs e BMs, ativos, inativos e pensionistas e a toda a sociedade paraibana. Como um dos representantes de classe dos militares paraibanos, quero apresentar a verdadeira realidade, o retrato da situação dos militares que fazem a segurança no estado da Paraíba. A priori, ressalto que o movimento Polícia Legal, que hoje preocupa toda a sociedade, não é um movimento grevista. A PM e a BM não pararam, simplesmente estão impossibilitados de continuarem a fazer os seus trabalhos pela falta de condições logísticas e bélicas. Todavia, este movimento também diz respeito a duas outras questões. A PL do governo, aprovada no dia 14 de dezembro, que retira os direitos históricos da categoria e dá sinalização do governo de não cumprimento da Lei Federal 13.954/19, que garante aos militares estaduais a integralidade e a paridade, o que já foi consolidado em todos os outros entes federativos. A partir deste mês, o mês de janeiro de 2022, ao qual o governo teve 2 anos para se adequar desde que foi sancionada a referida lei. Irei agora discorrer sobre a situação de perda dos militares paraibanos ao longo das 2 últimas décadas, da desvalorização, do abandono que estes guardiões da sociedade vêm sendo submetidos. Vejamos agora, de acordo com índices oficiais, como têm sido as perdas dos militares estaduais ao longo destas 2 últimas décadas. O soldo do terceiro sargento em 2001 correspondia a R$ 336,36. O salário mínimo era igual a R$ 180. Logo, o soldo do terceiro sargento era igual a 187% do mínimo. O soldo do terceiro sargento em 2011 passou a R$ 1.006,08. O salário mínimo para R$ 545. Observe que o soldo era igual a 184,6%, tendo os militares nesta década, entre 2001 e 2011, tendo uma perda percentual de 2,4%. Agora o mais interessante vem agora no governo Girassol, do governo Ricardo Coutinho e João Azevedo, que hoje faz parte do Cidadania. Em 2011, o soldo era R$ 1.006,08. Como falei, o salário mínimo correspondia a 545. Já o soldo do terceiro sargento em 2021 é R$ 1.188,49 e o salário mínimo R$ 1.212. O soldo hoje é igual apenas a 98,1% do salário mínimo. Ou seja, houve uma perda percentual de 88,9%. Isso corresponde hoje a praticamente a metade do que o policial militar e o bombeiro militar recebia em 2001. Entretanto, como vimos, foi a partir do governo do ex-governador Ricardo Coutinho que esta diferença salarial foi se tornando insustentável. E ainda no governo do atual João Azevedo, a mesma sequência de perdas incomensuráveis continuaram. Estes últimos 11 anos do governo Girassol socialista não foram só os soldos dos policiais que entraram em bancarrota, também as gratificações que suplementam o provento do policial, o soldo. E que são estas gratificações que determinam o rendimento final dos policiais. Muitos permaneceram congelados, o que gerou uma imensa quantidade de ações judiciais. Além disso, o governo Ricardo Coutinho criou uma gratificação denominada de Bolsa Desempenho. Esta gratificação não era tributável, para não dar direito aos inativos e pensionistas de recebê-la. Foi uma tentativa do mesmo de burlar a lei, ou seja, incorrendo em ato administrativo que se insere em litigância de má-fé. Fato reconhecido em todos os tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, os inativos e pensionistas que não foram alcançados pela Emenda Constitucional 41 de 2003, que quebrou a isonomia, foram os mais atingidos e tiveram seus proventos suprimidos, congelados de forma ilegal. Até porque a ação impetrada pelas entidades contra este ato administrativo precário, ou seja, a ação denominada Bolsa de Desempenho, foi vitoriosa com trânsito em julgado em 2015. E embora, após várias determinações judiciais, para que tanto o ex-governador Ricardo Coutinho quanto o atual João Azevedo cumprisse com a implantação da mesma, os mesmos se colocaram acima da lei, se recusaram a cumprir, desobedecendo assim as determinações judiciais. Além desta ação, havia outra ação, que também ambos os citados governadores se recusaram a cumprir. Foi a ação da integralidade e paridade, que foi impetrada pela ASIM-PM na gestão do saudoso coronel Marcílio Pio Chaves, e que chegou ao final depois de 24 anos. Isto porque eu solicitei ao Ministério Público Federal, através de denúncia contra estes gestores e outras autoridades do Estado, que o Ministério Público Federal acompanhasse as ações e fizesse prevalecer os nossos direitos constitucionais. Assim foi feito e tivemos, por fim, a resolução final das ações. Porém, até o momento, aguardamos que o atual presidente da SIM-PM solicite o retroativo de nossas perdas na ação da integridade e paridade. E quanto à ação da Bolsa de Desempenho, o Clube Militar Estadual da Paraíba não permitiu que fosse enterrada. Justamente essa ação da Bolsa de Desempenho, que por decisão democrática do desembargador Leandro dos Santos, nós juntamos cerca de 600 procurações de assistidos das entidades que impetraram a ação e entramos como parte do processo, donos do bem material, amparados na lei, em busca de resguardarmos os nossos direitos quanto às nossas perdas inflacionárias, por ocasião de entendimento que foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, que compreenderam que o gestor Ricardo Coutinho criou a Bolsa de Desempenho para burlar a lei e majorar os rendimentos militares ativos em detrimento dos prejuízos dos inativos. E isto foi admitido por Ricardo Coutinho em vídeo de pré-campanha à reeleição e que teve como justificativa não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, estamos aguardando que o desembargador Leandro dos Santos acate nossas justificativas e retroceda de sua decisão monocrática de que a gratificação Bolsa de Desempenho tenha sido regulamentada em março de 2020, pois sabemos que não foi, muito pelo contrário, pois para a mesma ser uma gratificação pro labore faciendo, deve exigir por natureza a avaliação dos que a recebem. Contudo, o ex-governador, através da MP 271, a Lei Trócoli, a estendeu a inativos que adquiriram sequelas no serviço ativo e que ainda foi estendida pelo atual governador, João Azevedo, aos inativos que na mesma situação de validez estão de 2011 a 2018. Logo, isso caracteriza de natureza generalizada, pois ambos os governadores têm ultrapassado os limites da lei e não podemos conceber que os nobres magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba se eximam de cumprir o seu papel e não nos garantam os nossos direitos legais e constitucionais. Até porque é parecer do Supremo Tribunal Federal que os gestores não podem deixar de cumprir lei e as determinações judiciais sob o pretexto de lei de responsabilidade fiscal. Não fomos nós que criamos essa situação. Foram os atos administrativos precários desses gestores que criaram essa situação. E nós somos apenas vítimas de sua litigância de má-fé. Quero lembrar a todos que estamos capacitados e destemidos a irmos a todos os tribunais superiores e até mesmo a solicitar as devidas providências punitivas a todo e qualquer ato precário cometido por quem quer que seja contra a nossa sofrida classe. Agora quero destacar para os senhores e senhoras a tabela salarial de 2011 a 2018 dos militares estaduais e o terrível achatamento salarial ao qual estes foram submetidos. Bem, pessoal, aqui está a tabela salarial de 2011 a 2018, correspondente ao soldo de um terceiro sargento. Observem, janeiro a dezembro de 2011 havia
um soldo do terceiro sargento de R$ 1.006,08. Em janeiro a dezembro de 2012, esse R$ 1.036,26 sofreu um índice inflacionário de 2011 de 6,5%, onde o valor real deveria ser de R$ 1.131,51. Em janeiro a dezembro de 2013, o soldo era de R$ 1.067,34. O índice inflacionário de 2012 foi 5,84, então o valor real deveria ser R$ 1.197,59. Em janeiro a dezembro de 2014, o soldo do terceiro sargento passou a ser R$ 1.120,70 e o índice inflacionário de 2013 foi 5,91 e o valor real deveria ser R$ 1.268,36. Observe agora a partir de 2015. 2015 nós temos um soldo de R$ 1.131,90 do terceiro sargento. O índice inflacionário de 2014 foi 6,41 e o valor real deveria ser R$ 1.349,66. Em janeiro e dezembro de 2016, continuou R$ 1.131,90 e o índice inflacionário foi, em 2015, de 10,67. Significa que o valor real deveria ser R$ 1.493,66. Em janeiro a dezembro de 2017, permaneceu ainda R$ 1.131,90 e o índice inflacionário de 2016 foi 6,29. O valor real deveria ser R$ 1.587,61. Janeiro a dezembro de 2018, permaneceu em R$ 1.131,90 e o índice inflacionário de 2017 foi 2,95. O valor real deveria ser R$ 1.634,44. Em janeiro e dezembro de 2019, ainda permanece R$ 1.131,90. O índice inflacionário de 2018 foi 3,75. O valor real deveria ser R$ 1.695,73. Lembrando que esse foi o período em que Ricardo Coutinho criou a Bolsa de Desempenho em 2012 e permanecemos então aí com o nosso soldo praticamente exaurido. Já em janeiro e dezembro de 2020, o soldo passou a ser R$ 1.188,49 e o índice inflacionário de 2019 foi 4,31 e o valor real deveria ser R$ 1.768,81. Janeiro e dezembro de 2021, permaneceu o soldo de R$ 1.188,49 e o índice inflacionário de 2020 foi 4,52 e o valor real deveria ser R$ 1.848,76. Logo, agora, janeiro e dezembro de 2022, o soldo ainda permanece R$ 1.188,49 e o índice inflacionário de 2021 foi 10,06. Valor real deveria ser R$ 2.034,73. Então, observem só, nós tivemos aí de janeiro de 2015 a janeiro e dezembro de 2019, o soldo do sargento, do terceiro sargento, ficou estacionado em R$ 1.131,90 e só a Bolsa de Desempenho recebia esses índices inflacionários. Isso quer dizer que essa foi a maneira que o ex-governador Ricardo Coutinho encontrou para burlar a lei. Em detrimento disso, nós tivemos então para o inativo um grande prejuízo. Com relação também a 2020, o ano 2022 que nós estamos, nós tivemos aí o estacionamento também do nosso soldo de terceiro sargento, que ficou em R$ 1.188,49. Então, o valor real do soldo hoje, R$ 1.188,49, quando deveria ser R$ 2.034,73. Isso aí denota realmente uma irresponsabilidade, uma falta de compromisso com os policiais militares e bombeiros militares que deram a sua vida, com 30 anos de serviço prestados, a risco da própria vida, para manter a sociedade prestando o melhor serviço. E hoje o que nós temos é essa desvalorização desses militares estaduais. Diante dessa situação, que é uma situação triste que estamos vivendo, cuja tendência natural sempre é de se agravar ainda mais, tivemos que tomar uma decisão de lutar dentro da legalidade por nossos direitos constitucionais. E não encontramos outra forma de fazer senão nos apoiarmos na legalidade, daí o movimento Polícia Legal.
Respeitando a legislação que nos proíbe de termos sindicatos e o direito à greve, resolvemos aderir o que está na nossa legislação e só cumprir o que a mesma determina. Primeiro, o serviço extra não é obrigatório ao militar estadual, senão em casos específicos estabelecidos em lei. E dessa forma aderimos o extra zero, pois essa situação da falta de efetivo foi criada pelos gestores públicos que pagam aos policiais e bombeiros uma hora extra de miséria para, dessa forma, manter os militares trabalhando para suprir a grande deficiência de efetivos que existe hoje nas nossas corporações da Polícia Militar e Bombeiros Militar. Esses militares trabalham a um custo ínfimo em relação ao que seria se o governo tivesse que fazer contratação de novos militares. Lembrando que o nosso efetivo atual representa a metade do que determina a lei. E dessa forma, nossos militares, que já exercem uma profissão de alto risco de vida, altamente estressante, e a qual tem o maior índice de mortalidade por ocasião justamente da profissão que exercem, das suas atividades, e a que mais deixa sequelas irreversíveis, e ainda são obrigados a se prestar e a vender a sua força de trabalho a um valor, como já disse, de miséria, ou seja, R$ 6 a hora, para poder cumprir com seus compromissos financeiros, pois grande parte destes homens e mulheres estão enforcados no sistema financeiro devido aos seus baixos salários e à falta de consciência dos atuais gestores, no caso João Azevedo e o antecessor Ricardo Coutinho, que foram cruéis e desalmados, que se utilizaram destas manobras para sacrificar ao máximo a nossa categoria. Resolvemos não assumir qualquer serviço operacional sem as condições logísticas determinadas em regulamento, pois isso poderá ocasionar sérios riscos de segurança aos próprios policiais militares e bombeiros militares, assim também como aos cidadãos. Resolvemos não assumir funções subalternas respeitando o que determina o regimento militar. Decidimos não assumir funções sem as devidas qualificações legais. Entretanto, muitos militares estaduais, adidos e da GMR, resolveram dar baixa e sair do serviço ativo e da prestação voluntária de serviço para fortalecer o movimento Polícia Legal. Nós, do Clube Militar Estadual da Paraíba, instituição representativa dos direitos e garantias dos militares estaduais paraibanos, estamos inseridos plenamente neste processo de luta e colocamos nosso jurídico à disposição de todos os policiais que, porventura, venham a sofrer abuso de autoridade, coerção administrativa por assédio moral militar e qualquer outro tipo de abuso de poder contra o legítimo movimento Polícia Legal. Adiantamos ainda que, dentro do que determina a regulamentação, todos devem cumprir o seu dever e não se abster de fazer em razão de indisciplina e hierarquia. O movimento deve ser pacífico e ordeiro e dentro da legalidade. A nossa luta é justa e estamos plenamente dentro da legalidade e pleiteamos que a Lei 13.954/19 seja respeitada e obedecida pelo senhor João Azevedo, governador do estado, principalmente no que diz respeito à integralidade e paridade a partir deste mês de janeiro, ou seja, a isonomia salarial entre ativos e inativos, caso o mesmo desobedeça ao que determina o artigo 24H da Lei 13.954/19, iremos adentrar com a ADO, ação de inconstitucionalidade por omissão, onde o mesmo sofrerá graves sanções, como determina a nossa Constituição no artigo 34, inclusive intervenção federal no Estado. Entretanto, embora eu seja irredutível quanto a isso, respeitarei a decisão da tropa, em convenção, caso a mesma aceite proposta que, dentro do mandato do atual governador, venha a satisfazer os seus anseios. Por fim, convoco todos os militares estaduais, ativos e inativos e pensionistas, a estarem conosco nesta quarta-feira, na grande manifestação que se dará em local e hora já divulgado, para reivindicarmos os nossos direitos legais e constitucionais. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do nosso Criador.